A gente está falando da Rita Lee, maravilhosa, e falando dessa questão, né, que, enfim, é muito política também, e tem elementos políticos, né, na música, sempre, né, e acho que sempre vai ter. E tem uma reportagem do Globo falando do presidente da Câmara, Arthur Lira, defendendo acomodações políticas, diz que o Brasil de 2002 não é o de 2023, portanto, quando o Lula chegou, não é o mesmo quando ele está cumprindo esse terceiro mandato. Então, a citar a aprovação do arcabouço fiscal, ainda neste semestre, o presidente da Câmara dos Deputados defendeu acomodações políticas e disse que o Brasil de 2022 não é o mesmo de 2023. Em evento do LIDE, em Nova York, o deputado ainda criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o Congresso terá de brigar diariamente para não deixar retroceder pautas liberais aprovadas em outros governos. E aí ele segue fazendo aqui algumas críticas ao atual governo. Tem um ruído forte ali acontecendo, né? Foi a primeira derrota do governo no Congresso, a questão do marco do saneamento. E esse recado do Lira exatamente da Eletrobras também, que pautas que já foram aprovadas e que já foram discutidas, eles não querem discutir de novo. Eu acho que, Marcela, tem uma questão interessante para a gente tratar sobre formação de base parlamentar, apoio no Congresso, para as pessoas entenderem com mais clareza. Assim, primeiro, tem uma coisinha que aconteceu ali há 6 meses, que a gente esquece às vezes, que foi a eleição, né? Então, a eleição, ela serve para, enfim, que o cidadão escolha seus representantes no Congresso, os seus dirigentes estaduais e nacionais. Ela ocorre em fases, ou seja, muitas vezes elas são desconectadas das outras. A eleição para presidente, ela tem uma agenda completamente diferente da eleição para o parlamento, para o Congresso, e elas são em momentos diferentes. No primeiro turno foram eleitos os 513 deputados e 27 senadores, né, para compor o Senado, que não foi só 1/3 do Senado que foi renovado. Essa eleição foi uma eleição, a eleição do Legislativo, em que houve uma vitória do campo do centro para a direita. Ou seja, você teve os candidatos menos alinhados ao Lula estão mais fortes no Congresso. Né? No segundo turno, Lula venceu Bolsonaro no segundo turno por uma diferença muito apertada, mas ele foi eleito para assumir a presidência com um Congresso que tem uma inclinação ideológica que não é naturalmente a mesma dele. Os partidos que integram a base do Lula, a coalizão que elegeu Lula, eles são minoritários no Congresso. Então, o governo precisa, para governar o nosso regime, fazer acordos políticos com quem não pensa do mesmo jeito. O que está acontecendo agora é essa dor da formação da base, porque o presidente assumiu se negando a repetir o modelo de alianças que havia no governo Bolsonaro e o modelo de gestão do orçamento público, ou seja, do dinheiro público, em que o ex-presidente Bolsonaro ele não queria arbitrar essas questões, deixou muito livre para o Centrão, o tal do Centrão, que é o Arthur Lira, que você mencionou, e na época o Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil. Eles tinham uma interlocução muito azeitada ali, a liberação de recursos fluía muito rapidamente e o governo aprovava o que precisava. Lula não aceita esse modelo de ser, entre aspas, um semi-presidente. Ele quer ter decisão sobre o orçamento público. Está rendido ali, né? Não quer estar ele quer decidir para onde vai o dinheiro público. Então, esse processo de construção de base com um Congresso que ele é mais hostil ao presidente, e ele estava habituado a uma ferramenta de governabilidade que era assim, liberação de emendas, liberação de recursos, ele naturalmente vai ter dores. Eu acho que está acontecendo agora essa dor natural, são um pouco mais de 4 meses de governo, mas o que o Lira fala quando ele é perguntado, é preciso rediscutir a relação, é fazer aquele momento de DR. Né? Se o presidente Lula não aceita aquele modelo das emendas, que era muito fácil para o Arthur Lira montar ali, botar no plenário 350 votos e aprovar todas as medidas do governo. Se ele não aceita esse modelo, mas ele não tem votos, só com a base dele, ele precisa fazer acordos, esses acordos precisam ser, primeiro, honrados, construídos e precisam estar refletidos no plenário, ou seja, ele tem que ter voto. E os 10 bilhões de emendas que eles estão segurando? Eu acho que não é assim. As emendas de relator, que eram o principal instrumento do Arthur Lira para governar, para mandar na casa, no ano passado, elas eram em torno de 20 bilhões. No final do ano, teve uma decisão do Supremo que brecou esse movimento. Quer dizer, impediu o Arthur Lira de ter esses 20 bilhões para manter a sua maioria no Congresso. Desse valor, 10 bilhões foram destinados para emendas individuais. Então, ou seja, já está pactuado, cada parlamentar recebe o seu dinheiro. Os outros 10 milhões, sobre os quais não existe ainda um acordo político,
eles ficaram para o Congresso decidir com o governo como é que seria aplicado esse recurso. Então, mas é aí que tem o problema, né? Porque aí não existe um entendimento ainda. Existe em curso uma negociação, mas não tem um acordo fechado. Quem vai ficar com esses recursos? E são, no fundo, o que está travando a montagem dessa base do governo é a distribuição de recursos e também a distribuição de espaço político, né? Nomeações. Os partidos estão cobrando que os ministérios publiquem as nomeações dos aliados dos principais partidos que agora estão tendo que fazer esse acordo de composição com o governo Lula. Então, são essas duas questões, né? São recursos e nomeações para funções no governo. É isso que está travando até agora. Mas, eu repito assim, eu acho que é muito natural. A gente está tratando, às vezes, como uma crise, uma coisa que é natural, porque o presidente foi eleito com minoria. Então, para chegar na maioria, vai ser dolorido, ele vai ter que ceder. O governo tem que ceder e o Congresso também tem que ceder um pouco. Então, acho que esse processo agora de DR, essa discussão de relação, é esse momento, o momento do Arthur Lira sentar à mesa com o presidente. Ele foi pessoalmente ao Palácio Planalto semana passada, né, num gesto assim para dizer: presidente, nós precisamos conversar diretamente, né, interlocutores não estão ajudando. Então eu preciso sentar aqui diretamente com o senhor para discutir o que o senhor espera, onde o senhor pode ceder e onde nós podemos ceder. Eu acho que é isso que está acontecendo. E o Arthur Lira, você mencionou ali o caso dos projetos que ele não aceita retrocessos, né? Não é novidade. Ele disse desde o ano passado que está disposto a votar as pautas de interesse do governo. Ele só não está disposto a rever aquilo que esse mesmo Congresso, esse mesmo grupo político aprovou há menos de 2 anos. Não, e para que então, né? Estou te perguntando, sabendo dessa situação em que eu gostei da sua expressão, dor de formação da base. Achei que para crescer você dói, né? Que é um processo natural mesmo. Mas por que nesse momento ainda que as relações estão se construindo, tentar aprovar pautas que não são que não tem a certeza de que aquilo vá para frente, né, de vai ser aprovado? Essa é uma pergunta que se fazia em Brasília ontem. O governo sabe em quais brigas ele está se metendo? É isso. Está escolhendo bem as brigas? Porque qual a explicação que o núcleo político do governo diz? O presidente fez uma campanha que ele prometeu, na campanha, atacar questões desconstruir boa parte do que foi feito na gestão Bolsonaro. E aí a agenda econômica está no meio. Ou seja, privatizações. No caso do marco do saneamento, era uma demanda da base social do PT, principalmente do Nordeste, porque eles entendiam que o marco do saneamento foi construído para privatizar o saneamento, e as empresas estatais, que, enfim, em muitas regiões do país são controladas por políticos ligados à esquerda, e eles têm interesse em manter as empresas estatais funcionando e um domínio político sobre elas. Então existe um sentido político de fazer esse gesto para a base, né? Tanto na decisão de baixar aquele decreto que revia ali os principais pontos do marco do saneamento, como agora na decisão de recorrer via AGU ao Supremo contra alguns pontos da privatização da Eletrobras. São dois casos em que o governo vai sofrer derrotas políticas e possivelmente jurídicas. Então são derrotas contratadas. Mas o governo faz um gesto para a sua base social. Diz assim, o presidente fala assim: olha, nós prometemos que íamos desconstruir aquele modelo, a agenda liberal do Paulo Guedes, e estamos atacando aqui 2 pontos importantes do nosso ponto de vista. E aí, a minha opinião, não existe um cálculo político de o que o governo ganha com essas medidas. Na minha opinião, isso não está claro. Aliás, só está perdendo. Está claro que o Arthur Lira vai atuar no Congresso, ele tem maioria, né? Ele provou com o caso do marco do saneamento. Ele pautou e o governo não teve votos para derrubar. Porque só fazer esse aceno vale a pena, né, fazer esse aceno? Porque é isso que ele ganha, o aceno que ele prometeu lá atrás na campanha. Eu acho que assim, tem que você mencionou que o Lira disse que governar o Brasil em 2023 é diferente de 20 anos atrás, 2003. É um recado um pouco para o Lula que está um pouco anacrônico, né? Ele está achando que os mesmos botõezinhos que ele apertava para governar o país há 20 anos funcionam, né? O Congresso hoje está muito autônomo. O Congresso hoje tem uma configuração muito forte de influência digital. Tem muitos parlamentares que foram eleitos pelas redes sociais. Esse projeto das fake news semana passada foi um exemplo disso. Tentaram impor uma pauta, sendo que muitos parlamentares que foram eleitos pelas redes sociais se sentiram ameaçados. Querem regular, querem evitar que eu ganhe a eleição de novo, que eu seja reeleito, então querem voltar ao velho modelo. Então, muito desse governo, nesses 4 meses, ele traz um pouco de espírito de revanche em relação ao que foi feito na gestão anterior e traz um pouco uma tentativa de reproduzir modelos de 2003, de 20 anos atrás, que hoje já não funcionam mais. O Congresso hoje está muito ligado em outros instrumentos. Ele vota, os parlamentares, Marcela, não votam só porque receberam emenda. A emenda é importante, né? E o cargo no governo é importante. Mas se ele tiver que contrariar o eleitor dele
na rede social, por exemplo, ele vai ser questionado em tempo real. Vai. Não tem um negócio de esperar daqui a 4 anos as urnas. Ele vai lá e o cara, nesse episódio do saneamento, teve muitos parlamentares que foram cobrados na rede social para dizer, você votou a favor disso aqui há 2 anos, agora você vai aceitar que o governo volte a estaca zero? Então, esse timing político é que eu acho que está faltando não só na figura do presidente, mas no entorno. Né? Os ministros, eles não estão conseguindo dizer ao presidente que tem algumas brigas que não valem a pena ser compradas nesse momento. Ô Fábio, essa construção de base acontece em toda a eleição. Qual é o tempo médio para isso funcionar e não deixar quem mais precisa esperando essa movimentação toda? A gente está no tempo ainda, Isabela. Se a gente for olhar o governo Bolsonaro, que foi o mais recente, o primeiro semestre de 2019 foi muito turbulento. Ele não tinha base, ele não tinha apoio no Congresso, ele tinha um presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, que ajudava. Ele era um candidato improvável, né, até então. Ele não tinha apoio político partidário, então ele foi construindo. A aliança do Bolsonaro começou a ficar mais consistente com a aprovação da reforma da Previdência, que foi no final do primeiro semestre. Então eu diria que o primeiro semestre, por natureza, é um semestre em que os governos demoram para construir as suas bases. Começa a ficar mais grave se avançar, se a volta do recesso parlamentar lá em agosto, que começa a discutir o orçamento de 2024, se a partir de então, até naquele momento, o governo não tiver construído a sua base, aí começa a ficar mais grave. Eu diria que nesse momento, embora assim, é sempre notícia, tem muita repercussão política, mas o normal é que os governos tenham dificuldades para formar sua base, sobretudo aqueles que foram eleitos com minoria. Porque o Lula venceu a eleição majoritária para presidente, mas a eleição proporcional foi uma vitória do campo do centro e da direita. Então, veja que é muito diferente de um presidente que é eleito com também um calor do Congresso favorável. Mas uma parte dessas centro-direita pode ir mudando, né? Porque eles não têm muita ideologia ali, né? Exato, mas veja que, apesar, tem o centro político é muito pragmático, né? O tal do centrão, né? Que é a expressão que é muito usada e a gente ouve com frequência, é muito pragmático. Assim, é muito difícil para o centrão ser oposição. Os partidos de centro, eles estão naturalmente inclinados, é quase uma força gravitacional ser governo. Porque governo significa levar recursos para suas bases, né, para sua cidade, significa ter cargos, eu posso nomear um assessor, um aliado para um cargo importante. Então é natural essa força do governo de capturar esses parlamentares de centro. O que acontece é que hoje os parlamentares de centro não têm que prestar contas só à sua base eleitoral, eles têm que prestar contas o tempo inteiro publicamente. A rede social é muito objetiva. A cobrança é em tempo real. Então, os caras ficam constrangidos. Muitos parlamentares que foram eleitos na aliança do Bolsonaro ou apoiaram o Bolsonaro nas suas regiões, e se a gente olhar do centro-sul do país, a vitória do Bolsonaro foi muito expressiva. Né? E os parlamentares foram eleitos nessa onda. Para ele chegar na cidade dele e dizer que agora ele virou governo Lula, não é tão simples. As pessoas, a memória do eleitor não está mais tão fraca, assim, eles estão cobrando. Ué, mas você não apoiou o Bolsonaro, agora você virou Lula? Então, esse tipo de prestação de contas não existia. O cara passou a eleição, ele aderia ao governo, daqui a 4 anos explicava para o eleitor dele. Agora, se ele votar com o Lula, ele vai ser cobrado na sua cidade, no seu vizinho. Então, é um ambiente diferente para o Lula achar que simplesmente apertar os botõezinhos ali, ele vai ter a bancada. Então, ele precisa convencer, precisa gastar um pouco mais também, que ele é um talento de persuasão, né? Quer dizer, o cara que um líder sindical e tal, ele precisa usar esse talento agora para convencer mais gente no Congresso. Ele não está brigando mais do que convencendo. Acho que essa que é a mensagem do Lira. Eu estou entendendo que o Lula precisa, eu vou usar aqui um termo que eu gosto de usar muito nas empresas, atualizar a identidade. É isso aí. É por isso que ele está essas com marcas tanto mau humor. digitais. Falam que ele está mal-humorado. E a cara dele está mais fechada, né? Ele era mais Lula paz e amor antes, né? Agora ele está mais fechadão mesmo, mais irritado, parece, né? Até no jeito quando ele fala. Ele carrega um pouco, Marcelo, o que aconteceu com ele recentemente. Ele foi preso quase 2 anos, né? Ele foi condenado. Ele passou por um processo de... ele diz, né, que tentaram enterrá-lo vivo, né? A expressão que ele usa. É muito forte quando ele fala isso, Sim, né? Mas então isso ele traz para todo o discurso dele, toda a fala do Lula. E eu acho que tem uma coisa interessante, que em 2003, eu cobria o governo Lula, e a gente cobria em Brasília naquela época, tinha uma mensagem assim, nas redações que era assim, o Lula falar já não era notícia mais, porque ele sempre foi um cara de palanque. Ele sempre foi aquela liderança de inflamar a plateia para depois buscar uma negociação ali no bastidor. Ele sempre foi, o sindicato ele era assim, e como político ele fazia igual.
E a imprensa, de alguma maneira, começou a tratar isso como, olha, vamos olhar mais o que ele está fazendo e menos o que ele está falando. Né? Que lead tinha um monte ali, né? Mas ficou uma coisa repetitiva. E assim, acontece que hoje, 20 anos depois, principalmente falando de um campo que o Lula não gosta e tem até uma certa hostilidade em relação a ele, que é o tal do mercado financeiro e tal, o que o Lula fala faz muito preço. Porque se ele fala, ele passa uma direção, por exemplo, de aumentar o gasto público. E se vai aumentar o gasto público, aumenta o risco fiscal. Se aumenta o risco fiscal, abala o mercado, os ativos, o preço dos ativos fica prejudicado, você afeta o câmbio, né? Os fundamentos da economia ficam prejudicados. Então, eu acho que tem uma diferença fundamental de 20 anos. Né? O que ele falava em 2003 não fazia tanto preço, não tinha tanto impacto no mercado quanto hoje. E eu acho que isso ele não está sabendo dosar também. Ele está indo para o embate, entendendo que está ganhando todos os embates políticos, agora do embate dos juros com o Banco Central, ele entende que está vencendo esse embate, porque a população, óbvio, se perguntar, uma pesquisa foi feita na rua, né, todo mundo é a favor de juro baixo. Né? Ninguém quer pagar juros, todo mundo tem dívida para quitar em algum momento. Então é um discurso fácil de atacar os juros. Né? Agora, esse discurso de atacar os juros está sendo precificado. Né? E o preço de atacar os juros muitas vezes pode ser mais inflação. Que acho que é uma leitura também que o governo está tentando agora adequar com algumas mudanças aí na política monetária. Acho que está endereçando algumas mudanças. O futuro do Banco Central, acho que até final do ano que vem não tem o que fazer, a autonomia tem que ser respeitada do Banco Central. Né? O Gabriel Galli falou para acho que tem uma transição sendo desenhada na política monetária. Mas veja, de novo, o Lula tem a palavra dele hoje tem um peso político maior, sobretudo na economia, do que tinha há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás ele escreveu uma carta ao povo brasileiro na campanha, que basicamente ele assumiu o compromisso de fazer uma política econômica ortodoxa. Ele botou lá no Banco Central um cara que era do PSDB, que era o Henrique Meirelles. Imagina um líder sindical do PT, quando vence a eleição para presidente e se compromete a colocar no comando da política monetária um indivíduo, um político vindo do PSDB, que era o principal adversário dele. Foi isso que ele fez. Nessa campanha foi o contrário. Ele fez uma campanha reafirmando os dogmas dele. Ele não assumiu nenhum compromisso econômico, não tinha um programa econômico na campanha. Então ele está muito solto nesses 4 primeiros meses para fazer o discurso dele e está, enfim, arcando com as consequências. Eu vejo que a relação com o Congresso também tem um pouco disso. Né? Ele tentar reproduzir modelos de 20 anos atrás, que hoje já não fazem tanto sucesso naquele chão de fábrica que eu chamo ali do Congresso, que é aquele parlamentar que está preocupado basicamente assim, preciso resolver questões da minha base eleitoral e chegar lá eu não posso ficar mal na fita com quem votou em mim. Basicamente é isso. E acho que o Lula precisa testar um pouco essa capacidade de persuasão, que sempre foi uma fortaleza política dele, nessa relação com o Congresso. Não à toa agora ele está sendo convocado a ele mesmo assumir a interlocução com as lideranças do Congresso. Que tem um risco, porque você traz dentro do Palácio do Planalto as crises, né? Vão vir todas para o Palácio do Planalto, mas ao mesmo tempo a efetividade, quando o Lula fala, tem um peso. Né? Então as pessoas confiam mais na palavra do presidente do que no interlocutor.